171. Alguns pensadores afirmam que os religiosismos ou as superstições, as idolatrias e os fetichismos são inevitáveis no processo evolutivo das humanidades. Mas é bom procurar discernir entre os que são realmente ignorantes, os que fingem que o são e os que exploram vilmente a ignorância. Esta observação deve ser feita a rigor, onde quer que grupos humanos vivam à custa de movimentos sectários em igrejismos quaisquer, assomando ainda na esfera dos negócios políticos socioeconômicos, sob pretexto de espiritualidade. 172. Os homens caricatos, capazes de atos simiescos, confundem a infinita sabedoria de Deus, a essência geradora, com as suas maquinações infernais. É por isso que os religiosismos têm retardado a marcha progressiva da humanidade, além de fazer correr caudais de acontecimentos inquisitoriais, etc. 173. Se de uma parte é condenável a exploração do homem pelo homem, nos domínios ditos religiosos, de outra parte é até mesmo ridículo que ainda se pense que, para adorar a Deus ou conseguir elevação espiritual, haja necessidade de se tornar alguém miserável, vagabundo, faminto, barbudo, cheio de manias e modos enigmáticos e grotescos, etc. 174. Muita gente lê grossos livros cheios de termos científicos e técnicos, pernósticos e bombásticos, mas bem pouca gente se incomoda com o capítulo 18 do profeta Ezequiel. Acham que aquelas tremendas advertências foram feitas para o próximo, mas a lei não acha, porque é impessoal. 175. Nada é mais prejudicial e ridículo do que aqueles grupos, do que aquelas igrejinhas que se presumem a reserva moral da excelsa doutrina, porque se fanatizam por um homem ou um livro, acham que até a Deus deve impor suas mórbidas concepções. Mudam os tempos, mas os defeitos humanos continuam os mesmos. 176. Se proceder bem, ou dar dignos frutos pelo exemplo fosse fácil, ninguém faria tanta questão de fundar religiosismos. Onde não há essência, logo aparecem rótulos, etiquetas, estatutos, poses estudadas, rituais, negociatas, etc. 177. A 10ª bem-aventurança ficou entre as muitíssimas coisas que Jesus tinha para dizer e não disse. Bem-aventurados aqueles que não mentirem em nome da verdade. E mais bem-aventurados ainda os que não mentirem de modo algum. 178. Um longo e inflamado discurso, ou um aparatoso cerimonial, muitas vezes nada rende, porque não consegue engordar bolsos, estômagos, orgulhos e vaidades. E muito menos ainda conseguiria levar alguém moralmente, pois aquilo que em propósito é imoral, como pode moralizar? A estultícia fará acontecer isto. Alguém deixará de visitar um doente ou sofrido, deixará de dar pão a um faminto e agasalho a quem estiver morrendo de frio, para ir cumprir seus deveres religiosos dentro de um casarão fétido, ajoelhado diante de um homem errado e fantasiado, dobrando os joelhos diante de paus e de pedras. Essa prática repugnante que transgride a lei de Deus e faz o espírito, a centelha divina, ser menos do que a matéria. 179. Sempre falam as Escrituras nos espíritos imundos, que atuam sobre os encarnados, causando-lhes males, tragédias, doenças, etc. É muito bom ler tudo isso, com muita atenção, para considerar onde é que eles são fabricados,
porque o plano carnal, se fosse um pouco melhor, não sortiria tanto o mercado astral inferior. 180. Cuidado com essa conversa que afirma alto e rompante as fraquezas da carne. Vamos acusar menos a quem não pode falar. Que, enfim, o espírito, que é quem pensa, sente e age, assuma a sua responsabilidade, mesmo que, num assomo de heroísmo, tenha que dar mostras de um pouquinho de moralidade. 181. Qualquer pessoa, simples e humilde, sem pretensões nobiliárquicas no seio dos manobrismos sectários, chegará a dizer que, infelizmente, nesse meio é que se deparou com pessoas as menos recomendáveis. Ainda bem que os sensatos jamais confundirão a excelsa doutrina com os homens, como afirma o Código Imortal, o Evangelho da Eternidade, que proclama a era da consciência plena. 182. Bem certo é que o vinho nada deve ao rótulo que a garrafa ostenta. Entretanto, muitos não compram o vinho, e sim o rótulo. 183. No capítulo 14 de Isaías, bem que está dito que o diabo é uma parábola, um dito ou alegoria, nem poderia ser de menos. Mas os filhos de Deus, que se tornam diabólicos transgressores da lei, nunca foram parabolizados, porque são muito crentes ou religiosos para consentirem nisso. Portanto, um anjo foi apresentado como rebelde, enquanto os infernais religiosistas tomaram lugar das infelizes vítimas. 184. Perguntaram a alguém sobre o que é um absurdo, e ele respondeu que é tudo aquilo que o contraria em suas concepções. Sem dúvida que esse tal homem deve ser um grande mentor religiosista. A verdade continuará afirmando não ser propriedade privada de quem quer que seja. Mas respondam, por quantos séculos terá que continuar ela rotulando as quitandas mercenárias do religiosismo? 185. É medida de prudência cumprir os deveres, porque essa é a maior das orações. Entretanto, fácil é inverter a ordem dos fatos, fazendo longas orações só para não cumprir bem curtinhas obrigações. Se a hipocrisia fosse alimento, assim como o trigo e outros artigos, nunca haveria fome sobre a terra. 186. Mais será exigido a quem mais tenha sido dado. Todos sabem dizer isso. Aos outros. 187. Em um mundo como a terra, de guerras, pestes e fomes, quem fica com tudo e com todos é apenas igual a ele. Por isso afirmou Jesus que trouxe espada e separação. 188. Os abismos da subcrosta e os umbrais estão abarrotados de indivíduos que só souberam respeitar os respeitos humanos. Por quê? Porque, à custa dessa gente, o mal se perpetua e o bem não triunfa. 189. Sim e não são palavras curtinhas, que muitas vezes custam longuíssimos estágios nos lugares de pranto e ranger dos dentes. Cuidado com as palavras de 3 letras, sim e não, bem e mal. 190. Ensinar bem aos outros é tão fácil, assim como é difícil realizar o que se diz aos outros. Por isso Jesus repetia: tomai exemplo de mim, que sou manso e humilde de coração.